Pense num mês em que teve leituras ecléticas. Olá, eu sou a Jaque Oliveira, uma psicóloga que também é amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar. Hoje nós vamos falar sobre tudo que eu li no mês de abril, gente. Confesso que fiquei pensativa se eu devia ou não continuar trazendo esse tipo de vídeo, porque a proposta do canal é muito mais sobre refletir sobre as coisas que a gente já leu, mas cheguei à conclusão de que continuaria fazendo sim, porque, gente, todo tipo de leitura que a gente compartilha é uma inspiração para que as outras pessoas também continuem lendo, para que se animem a ler. Quanto mais leitores a gente tiver por aí, melhor para o nosso cognitivo, melhor para a nossa saúde emocional, melhor para as nossas relações de convivência. Então decidi que vou continuar trazendo lidos do mês sim, tá? E se você é um leitor que gosta de variar o seu tipo de leitura, esse canal aqui também é para você, porque esse mês as leituras foram muito ecléticas e, na verdade, essa é a proposta mesmo, né? Que a gente possa ler um pouco de tudo para compartilhar. A única coisa que não se esperem ver por aqui, gente, é terror. Realmente terror não rola para mim. Até um suspensezinho de vez em quando rola por conta do Clube do Livro. Esse mês teve, inclusive, mas terror realmente bem difícil. Mas chega de enrolação e vamos logo então para as lidas do mês. Primeiro livro que eu li esse mês, gente, vou deixar a capinha aqui do ladinho, que eu li ele no Kindle, tá? É o Razões para Continuar Vivo, do Matt Haig. Esse livro, gente, para quem não recorda, não sabe, o Matt é o autor de A Biblioteca da Meia-Noite. Um autor que hoje, né, tem ali muitos livros vendidos, é consagrado, mas nesse livro aqui, que é o Razões para Continuar Vivo, a gente descobre que a vida dele nem sempre foi esse reconhecimento todo. Pelo contrário, na ocasião em que o Matt escreve esse livro aqui, ele estava vivendo uma das piores fases da vida dele, que foi enfrentar um quadro depressivo, né? E nesse livro, gente, eu confesso que me atraí por ele justamente por conta do título, né? É uma coisa que nos intriga, Razões para Continuar Vivo. E super recomendo a leitura, gostei muito desse livro. É um livro, então, de não ficção, né? É o Matt contando sobre a vida dele nos episódios que ele teve de depressão, de ansiedade, como ele lidou com esses episódios. E tem muita coisa boa aqui, principalmente para quem tem alguém passando pelo quadro de depressão ou é a pessoa que está passando pelo quadro de depressão, vale muito a pena entender como é se sentir dentro disso. Para a gente manifestar mais empatia, né? Vale bastante a pena. Nesse livro, o Matt ele não só conta como foi para ele esse período difícil, mas também aquilo que o ancorou. Um dos capítulos do livro tem justamente esse título do livro, né? As razões que ele foi elencando para continuar vivo. Então, história bacana, verídica, vale muito a pena, e desse autor que hoje é consagrado aí pela Biblioteca da Meia-Noite, tá? Leiam Razões para Continuar Vivo, do Matt Haig. Ficou aqui que eu já estava por ler ali muito tempo, mas ele nunca entrava nas prioridades. Esse mês chegou a hora dele brilhar. A Metamorfose, do Kafka. Esse livro é muito antigo, né, gente? Também consagrado, muitas reflexões, N vídeos sobre eles, mas eu ainda não tinha lido. E agora chegou esse momento. É um livro curtinho, tá? Também li no Kindle, então por isso a capinha aqui. Confesso que é um livro que causa desconforto, acho que por ele ser tão clássico, todo mundo já conhece a premissa. Aqui a gente acompanha a história do Gregor Samsa, um rapaz que acorda de manhã se tornando um inseto, né? Pela descrição a gente vai assimilando ali que seria uma barata, esse inseto no que ele se transforma, e não tem muito uma explicação do porquê, não, gente. Eu fui lendo, querendo, né, chegar nesse ponto de, nossa, mas por que aconteceu isso com ele? E essa não é a proposta do autor. Explicar não era a razão. A proposta do livro, de fato, é trazer sobre quais são as consequências de quando a gente muda, de quando a gente se desconhece, como a família nos trata quando a gente passa a ser para eles um incômodo, por ser diferente, por não se reconhecer mais. Então, um livro que traz reflexões importantíssimas, e o simbolismo de virar um inseto, na verdade, é isso, né? Ele não quer explicar, e ele não está trazendo uma questão
que se propõe a ser realista. De fato, o livro é uma reflexão para a gente observar o simbolismo e aplicar aquilo na prática, né? Quais são as reflexões práticas que a gente pode tirar. Então, recomendo também a leitura de A Metamorfose, uma leitura rápida para quem quer aí iniciar o hábito da leitura, mas vejam bem, não é uma leitura confortável, tá? O Gregor Samsa passa por muita coisa depois de tornar um inseto, então o livro traz essa sensação, às vezes, né, de angústia, algumas vezes de nojo, outras vezes ali mesmo dessa aflição, porque ele não consegue se comunicar. O desfecho da história também não é muito agradável, mas vale a leitura pelas reflexões que ela traz. Terceira leitura do mês, gente, foi aquele estilo ali das minhas preferidas. Desse eu vou ter aqui o livro físico. E, gente, que gracinha, eu não sei se dá pra ver aí com a câmera, as folhinhas brilhando aqui. Essa capa ela tem umas folhinhas douradas, que conforme a luz bate vai mudando, espero que dê pra ver. Que é Uma Livraria com Aroma de Canela. É uma série, né, conhecida como uma série de Dream Harbor. Dream Harbor é a cidade onde essa autora escreveu esses romances, e é uma série com 4 livros. Esse não é o primeiro da série, mas foi o primeiro que eu li, e pelo que eu observei, eles se tocam, né, os personagens de um até aparecem no outro, mas não haveria problema em ler fora de ordem, então eu comecei por esse aqui, e gente... Se você é uma pessoa que gosta de romances, como eu, esse livro aqui é para você, tá? Ele é um livro com uma vibe fofa, a personagem principal é uma leitora voraz. Os livros têm um papel totalmente significativo aqui no desenrolar dessa história, porque ela recebe mensagens através dos livros. O livro também a conecta com o outro protagonista, o protagonista masculino. Então, pra gente que é leitora, isso aqui... tá? Muita representatividade, um livro com uma vibe fofa, gostosa, para aqueles dias em que a gente quer realmente relaxar, ficar tranquilo e ir acompanhando uma leitura que não tem que pensar muito, esse daqui, tá? Um pequeno alerta, esse livro ele é para adultos, tá? É um livro que tem algumas cenas ali de hot, algumas coisas mais apimentadas, não é um livro para crianças nem adolescentes, é um livro adulto, tá? Mas super recomendo esse romancezinho aqui, já quero ler os próximos da série. O quarto lido desse mês foi o livro Mulherzinhas, outro clássico que eu também só tenho na versão digital, então vou deixar aqui a capinha. Na verdade, esse livro, gente, por ele ser um clássico, né, ele tem já adaptações para o cinema, parece que tem 2 filmes, né, já feitos baseado nele. Tem muitas edições, então vou deixar uma capinha aqui para exemplificar, mas vocês podem achar esse livro aqui com N capinhas diferentes, porque ele é um livro muito antigo. E esse livro me cativou muito, assim. Ele é um livro diferente desse que a gente falou agora há pouco, mas também é um romance, só que com uma leveza diferente devido à época em que ele foi escrito. Mulherzinhas foi escrito numa época em que a liberdade de expressão para as mulheres era ainda muito cerceada. Então aqui a gente tem no máximo um beijinho mesmo ali, e tudo muito sutil. Então esse aqui é um livro que eu diria que pode ser lido por adolescentes numa boa, com tranquilidade. Inclusive quero muito que a minha filha leia, recomendei para ela, porque o que mais cativa nessa leitura, gente, é o quanto ela é permeada por valores, tá? Esses valores que se aplicam para todos nós, independente de qual é a nossa religião, a nossa crença religiosa, mas honestidade, humildade, autoobservação. Existem alguns valores que se aplicam e que podem ser virtudes, né? Podem ser virtuosos para nós em qualquer contexto. E isso é muito presente aqui na escrita da Luísa, tá? A gente acompanha as 4 irmãs num romance que a gente chama de diria um romance de desenvolvimento, né? A gente começa a acompanhar elas ali na adolescência e essa história acontece até quando elas já estão adultas. Então, gostei demais da história, também recomendo muito a leitura de Mulherzinhas. Quinto livro dessa lista foi o primeiro que eu li dentro do aplicativo do Mac Livros, gente. O Mac Livros está aí super polêmico nas últimas semanas, né? Algumas pessoas gostando, outras reclamando ainda de
do quanto ele tá tendo uns bugs, né? E tá mesmo, né? Mas, enfim, esse não é o mérito aqui pra gente discutir. O fato é que li lá no Mac Livros A Vegetariana, da Han Kang. Outro livro que também tem sido muito falado. A Han Kang é ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024, então estava querendo muito também conhecer a escrita dela. E, gente, vou contar um negócio para vocês. Esse livro, ele é muito permeado por simbolismos, muitas camadas, um livro que me trouxe muitas reflexões, então nem vou me alongar muito sobre ele, mas quem tiver curiosidade de saber mais, tem um vídeo específico aqui no canal só falando de A Vegetariana, tá? Então vão lá conferir o vídeo específico. Sexto livro do mês foi justamente o do meu clube do livro presencial. A Paciente Silenciosa é um suspense ou um thriller psicológico que também é bem famosinho por aí, né? Ele já é um livro também publicado há vários anos, acredito que muita gente já leu, mas como suspense não é tanto a minha vibe, eu desconheci e acabei lendo agora por conta de ser o livro do Clube do Livro desse mês, de abril, tá? E não quero dar spoiler aqui sobre o que ocorre durante o livro, mas aqui a gente acompanha basicamente o relato de um terapeuta que começa a tratar dessa mulher que é a paciente silenciosa, né? A gente já começa o livro ali metendo o pé na porta com uma frase de que essa mulher, essa paciente, ela matou o seu próprio marido e agora está numa internação psiquiátrica. Todo o decorrer do livro a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história, com esse terapeuta tentando fazer ela falar para entender o que realmente aconteceu, enquanto o terapeuta vive os seus próprios dilemas e investiga o que realmente aconteceu com ela, tá? Então é uma leitura interessante, confesso que aqui não atendeu tanto a minha expectativa, porque eu tinha criado uma expectativa do desenrolar da história ser um pouco diferente, tá? Então, confesso que não favoritei, não gostei tanto, mas tem algumas coisas boas aqui. É interessante a gente ter essas pitadas ali, né, de insights sobre a terapia. Porém, gente, eu diria sinceramente que não dá a forma como o autor colocou ali para essa história ser encaminhada, não dá para a gente levar muito a sério e correlacionar aquele terapeuta com o que a gente tem realmente na terapia real. Leiam mesmo ali como ficção, né? Não levem ao pé da letra, porque não tem nada a ver nesse aspecto, tá? Vale mesmo só enquanto entretenimento e como acompanhar essa história de suspense, essa curiosidade, dá bastante curiosidade o livro, de saber o que vai acontecer, entender o que aconteceu com essa paciente, nesse aspecto bacana. Agora, não correlacionem com qualquer prática de terapia real, porque não corresponde. A gente tem aqui esse terapeuta que ele extrapola muito o setting da terapia e vai pesquisar os pacientes dela fora e, enfim, né, acontecem muitas coisas aqui que não representam um processo terapêutico de verdade, tá? Mas em termos de entretenimento, se suspense e thriller psicológico é um tipo de livro que você gosta, é possível que você goste desse daqui. Então fica a indicação A Paciente Silenciosa. E por último, gente, a minha última leitura aqui de abril, que eu confesso que nem estava previsto, achei que ia fechar abril mesmo com esses 6 livros, mas esse daqui, gente, esse queridinho aqui, olha só a espessura dele, ele é fininho. Ele tem aqui, deixa eu relembrar, 123 páginas, se não me engano. Isso mesmo, 123 páginas. E eu amei essa edição aqui em capinha dura. Vocês sabem que eu tenho uma queda por livro bonito. E esse aqui, de fato, muito bonito, a edição dele. Também atendia uma das minhas metas literárias para esse ano, que é ler mais países fora da caixa ali, né? De tirar um pouco a concentração da leitura dessa literatura norte-americana. Então esse livro aqui é escrito pelo Gabo, né? As pessoas, os leitores costumam chamar ele carinhosamente de Gabo, Gabriel Garcia Marques, e eu também não conhecia a escrita desse autor. Então eu decidi começar por esse aqui. Ele tem obras muito mais famosas, como por exemplo 100 Anos de Solidão, foi escrito por eles, mas eu não li, ainda não tinha lido nada dele, e decidi começar por esse pequenininho, ver se eu gosto da escrita do autor. Amei a forma como nesse livro eles trazem um pouco da história dele também, o contexto em que o livro foi escrito. Esse foi um livro publicado depois que o Gabo morreu.
Ele escreveu esse livro ali já no finalzinho mesmo da vida dele, quando ele já estava com alguns sintomas de perda de memória. Então, saber um pouco da história do autor deixou o livro ainda mais valioso para mim. E eu gostei bastante da escrita dele. Aqui a gente acompanha esse livro que chama Em Agosto Nos Vemos, né? A gente acompanha a história de uma mulher que está vivenciando o luto da mãe. A mãe dela faleceu, foi enterrada numa ilha, né, que é distante da cidade que ela mora. Ali parece que ela passa 4 horas numa barca, né, para ir visitar ali o túmulo da mãe, e ela adquire esse hábito de todos os anos, na data específica de 16 de agosto, ela se deslocar para ir visitar o túmulo da mãe. Até aí nada demais, com exceção de que acontecem aqui alguns fatos inusitados, né? Ela começa a conhecer algumas pessoas, sendo ela uma pessoa casada, ela começa a conhecer algumas pessoas que não a conhecem, como a ilha distante da cidade, e isso faz desabrochar nela, na Madalena, uma versão dela mesma que ela desconhecia. Ela começa a ter um comportamento de se autorizar de uma forma que ela jamais faria sendo uma mulher casada, tá? E aqui eu não quero colocar o meu julgamento moral sobre o livro, acho que não é essa a proposta. Se você optar por acompanhar essa leitura, saiba que você vai encontrar isso aqui. Então tem que ir com a cabecinha um pouco tranquila ali para não julgar muito, porque aqui a gente vai ter, né, esses episódios de infidelidade que a gente acompanha e os pensamentos dela enquanto isso acontece. Então a gente tem que ir com a cabeça preparada para isso e não ir com o coração muito cheio de julgamento. Eu fiz algumas marcas aqui nesse livro porque me chamou a atenção como o Gabriel Garcia Marques ele foi muito assertivo em descrever, inclusive, alguns comportamentos que batem muito com o que a gente vê na clínica. Quando a gente tem uma pessoa muito ciumenta, quando a gente tem um contexto de traição, de infidelidade dentro dos relacionamentos, acontece algumas coisas que ele descreveu aqui muito bem. Como, por exemplo, essa desconfiança trocada, né? Às vezes uma pessoa que trai, ela também desconfia muito do seu parceiro. O fato dela ter, né, tido a atitude faz com que ela também fique muito segura, muito desconfiada. Nem sempre isso é uma verdade absoluta, tá? Gente, não vamos generalizar. Mas é uma coisa que costuma ocorrer bastante. E aqui isso foi descrito com perfeição. Fora isso, é uma escrita fluida. Li esse bonitinho aqui em 24 horas, tá? Então valeu super a pena. Completou aí o 7º livro lido de abril. E vocês? O que vocês andaram lendo aí em abril? Me conta também nos comentários de tudo que você leu nesse mês, o que você me indicaria?